Eu sou Gisele Vivanço, da Em Portugal Consultoria, e estou aqui hoje com o Dr. Matheus Fachin, que veio fazer o registro na Ordem dos Médicos. Estou trazendo ele para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre cada uma das fases do processo de reconhecimento de medicina, para que vocês tenham uma ideia melhor sobre como é que esse processo ocorre. Dr. Matheus, então, Tudo olá, bem? tudo bom? E aí, conte para nós, como é que foi o seu processo de reconhecimento? Então, primeiro tem a fase da documentação, que tem que ir na universidade, pegar todas as ementas, enfim, né, apostilar, diplomas. Então, essa parte aí é uma parte que dá um pouco de trabalho. Tem toda um monte de... tem um monte de normas, enfim, mas isso a gente consegue devagarinho ajeitar. Resolver. Aí depois que faz essa fase, tem que se encaminhar na universidade, que isso não fui eu que fiz, eu passei uma procuração para a Gisele, no caso, né? Ela escolhe a universidade que melhor se adapta ao currículo e a universidade aí autoriza ou não que seja agendado a prova. O que tu achaste da universidade que foi escolhida para ti? Muito boa. Eu fiquei na Universidade de Nova Lisboa, na minha opinião, pelo que eu vi nos grupos, assim, foi uma das melhores, mas depende, né, do currículo. Para mim, encaixou bem, o local da prova foi muito bom, os professores eu tive sorte, eu não sei, todos eles foram muito legais, assim, não teve problema nenhum. Na primeira fase foi bem organizado, foram 4 ou 5 salas, foram assim, seguir o protocolo de tempo, tudo, mas sem aquela pressão exagerada, sabe? São corretos, mas deu para fazer. A prova é escrita, não adianta, é difícil, é sobretudo, ainda mais para mim que já sou formado há mais tempo, então, na verdade, sinceramente, essa parte aí tem um pouco de sorte de cair o que tu vai lembrar, do que tu aprendeu, do que tá na tua memória, do que tu do dia a dia. Então essa parte aí é bem corrida, quando praticamente eu acabei em cima do laço e até a letra foi meio ruim porque tinha que escrever Essa aí sim nós demos sorte. e aí eu não tinha passado por uma, mas é porque tinha interpretado uma letra C como letra E, ou letra E como letra E, C, eu não me lembro, mas aí a Gisele foi lá, olhou isso e aí eles prontamente, quando viram o erro, não complicaram. Reconheceram com facilidade isso. A Então gente eles fez a são muito conferência e eles honestos. foram muito No sérios. outro dia já me passaram que estava aprovado e aí foi alegria, assim. Aí tem a fase 2 que é a parte prática. A parte prática O que tu é... achou mais complicado da parte prática? A parte prática é tu não saber que caso tu vai pegar, ganhar as pessoas que vão te avaliar, porque eles passam o nome dos professores, né? E são tudo professores, assim, bem renomados, então a gente fica aquele receio. No meu caso, não me lembro o nome dele, mas ele era um reumatologista com especialidade em imunologia. E o teu case Então, foi o quê? o meu caso foi um caso de dermatológico com múltiplas patologias. Então era uma erisipiela, mas o paciente tinha insuficiência hepática. Era um senhor idoso? Era senhor idoso, quase sempre são, etilista, não era natural de Portugal. Então eles pegam pacientes bem complexos para ver se tu sabe fazer bem a história. Na verdade é isso que eles querem ver. Então, no meu caso, na Nova Lisboa, pelo que eu vi, eles não pegaram muito teve até alunos que eu vi no grupo que erraram o diagnóstico, mas foram aprovados porque botaram como hipóteses diagnósticas outras e fizeram bem certinho o roteiro. Então, eles estão interessados anamnese, tu queres dizer que foi anamnese. mais aprofundado? Isso aí que eles avaliaram no nosso caso. Não dá para dizer que vai ser sempre assim, porque eu sei que teve alunos que erraram o diagnóstico e rodaram em outras universidades. Então, eu não sei, claro, a gente não sabe se foi só isso ou foi outras coisas que ocorreram. Então, mas a princípio é isso aí. Tem que fazer uma boa anamnese, saber explicar direitinho o porquê disso, o porquê daquilo, e é tranquilo. Eles não, mas tranquilo entre aspas, porque na hora a gente fica tenso, né? Bem tenso, porque o tempo é muito curto. Foi bem corrido mesmo. Prova prática, o tempo foi mais corrido, eu achei, do que é muita coisa para escrever. Então nós tivemos que dar uma priorizada e mesmo assim ficou incompleta, mas eles entendem, sabe? Como foi o primeiro processo, ele mesmo, o professor lá, comentou que o primeiro processo estava um pouco ainda em adaptação, que ele entendia isso, que também ele não tinha por que prejudicar a gente em coisas que não cabia a nós. Então achei eles muito corretos, muito coerentes e enfim, aí a gente já sai melhor. E a terceira fase, que a terceira é a fase da monografia. Agora, né? Foi bem agora. tranquilo.
Bem tranquilo, mais ou menos, mas Foi bem que era- tranquila a maneira de dizer, né? foi uma monografia. Não fui eu que fiz, né? Foi bem tranquilo por isso. Foi a monografia ou o currículo. Eu, como tinha uma monografia antiga, eu utilizei ela. Mas, sinceramente, hoje, eu, apesar de dar trabalho, eu faria o currículo hoje. É. Se fosse Mas como sugestão assim, de controle de danos, vamos dizer assim. Porque o currículo é difícil rodarem. E na monografia teve um caso, parece que... Eu não sei, na verdade, o que eu vou te dizer? Só que eles avaliaram melhor. Os outros colegas que eu fiz no mesmo dia, fizeram um currículo, eu fiz a monografia, eles deram mais nota pra monografia e eu vi que eles preferem a monografia. Só que a gente fica com medo, a monografia tu tem que estudar, tu tem que saber, tem que defender, apesar deles não usarem, no meu caso, totalmente aquele rigor como se fosse uma tese de mestrado em virtude do tempo, mas eles fazem perguntas, eles sentem se tu tá seguro no que tu tá falando, conforme a tua experiência. Então eles foram muito corretos, assim, são bem educados, cordiais, mas eles são assim, como é que posso te dizer, são criteriosos, assim. a tua tese era de que ano? Era de 2010. E daí tu fizeste umas atualizações, foi Sim, isso? isso foi até uma dica e isso foi bem interessante, porque eu nunca, porque a gente manda e eles aprovam não a tese, então eles sabiam que a tese, claro, o tema, apesar de ser em 2010, era um tema atual, assim, não é um tema assim de coisas que não poderia ser utilizada hoje, então teve, e as atualizações eu acrescentei algumas coisas e foi muito interessante isso, eles gostaram, acharam bem, e no meu caso foram poucas atualizações, então provou que mesmo 10 anos depois pouca coisa mudou confirmou o que eu tinha feito, então acho que isso também facilitou. Bem, e eu ia lhe fazer uma outra pergunta. O senhor em algum momento sentiu alguma dificuldade, algum preconceito? Que eles têm alguma questão em relação a isso? Foi bem tranquilo, eles não... tem gente de todo o América Latina, do mundo também, mas a gente vi colombiano, vi um venezuelano, uma venezuelana, mas a maioria, claro, é brasileiros, mas eles assim eles não, em nenhum momento eles foram assim preconceituosos, foram bem, as funcionárias da Nova Lisboa, nossa, não tem o que falar, eles respondiam e-mail muito rápido, até eu acho que os brasileiros, assim, eu via, pelo que eu via nos grupos de WhatsApp, exageravam, cobravam, tipo, eles avisavam, quando for marcada a prova a gente vai mandar um e-mail, tinha gente que não esperava, isso até a gente sentia, gera estresse, né? E eles sempre responderam, eu nunca tive problema, eu precisei remarcar minha prova, porque eu tinha um compromisso pessoal, foi muito tranquilo, eu mandei um e-mail, ela disse que não, agradeceu por eu ter avisado que eu não ia ir, e disse que a posterior ia me remarcar se eu não sabia a data. Ela disse que não tinha problema, não tô com pressa também, assim, não tava com uma pressa, assim, de desesperado. E aí ela me marcou depois, fui o último grupo a ser marcado, eu fui os últimos 3 alunos a fazerem a prova. Então foi bem tranquilo, me encaminhou no outro hospital. Mas em nenhum momento fui prejudicado por causa disso e foi bem, não tenho o que dizer, sabe? Foi muito tranquilo. Então nesse ponto aí zero preconceito mesmo. São muito cordiais e sabem os motivos que a gente está saindo do Brasil. Eles até na prática ele só pediu, mas ele disse que todos estavam falando a mesma coisa e eles que realmente já estavam sabendo. Muitos falaram que era um país bom de vir e tal, só que claro, eles querem que tu venha da maneira correta e isso eles valorizam, porque a gente vai fazendo as coisas uma coisa por vez sem atropelos, né? Sem atropelos, então foi bem, e aí, bem tranquilo. E agora? Já tá com tudo pronto? Quais são os próximos passos? Hoje a gente foi registrar na ordem, que eu peguei o certificado hoje, fui registrar na ordem, agora vamos ver, depois que vai ter o registro vai ter a autonomia, né? Isso. Que é um processo que me libera, acho que o trabalho sem acompanhamento ou sem aquele ano comum. E depois vamos tentar aí a especialidade. Vamos tentar não, vamos fazer, né? Vamos fazer, mas aí eu já vi pelo que eu vi, a especialidade é outro assunto, é mais complicado, porque aqui eles têm 2 anos a mais do que qualquer especialidade nossa. Então talvez com a experiência, acho que conforme a área, a especialidade, ela aceita ou não, mas também não é uma coisa que a gente também precisa, né? Porque aqui eu acho que quando a gente vem pra cá, tem campo de trabalho para outras áreas. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, talvez tenha que aceitar alguns outros empregos que enfim, não são da nossa especialidade. Não dá para chegar com essa pretensão de que vai ter o mesmo status de lá aqui, né?
E conta pra nós, como é que é o teu objetivo futuro? Você tem esposa, 2 filhos, e Sim, como é que é a tua ideia? eu quero assim? registrar, deixar tudo correto, aparecer uma proposta de emprego e aí depois disso vir para cá. Muito bem, assim que a autonomia estiver pronta, a gente vai providenciar essa Isso aí. questão da proposta de emprego. Então, Tá. tá bom? Então tá, se quiser dizer mais alguma coisa, tá à disposição. Não, só dizer que foi muito bom, a GCL me ajudou muito, a sério.